Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. 7 de abril de 2024, 100 anos da resposta histórica do Vasco e do povo brasileiro contra o elitismo e o racismo no futebol. Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós somos esta história. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, estamos aqui, com o nosso cenário do Vasco da Gama, fazendo conteúdo para vocês, com equipamentos novos para o nosso canal. Estamos com aqui um tripé novo, estamos com o nosso microfone, estamos equipando o nosso canal, uma estrutura melhor para você, trazer um conteúdo melhor sobre Vasco da Gama. E se Deus quiser, vamos estar nos aeroportos, vamos estar em coletivos do Vasco, vamos estar nos jogos de basquete. Se Deus quiser, futuramente também nos jogos de futebol, pretendemos estar em coletivos do futebol. Vamos fazer um cursinho, vamos entrar lá na Sérgio para tentar fazer esse curso aí em prol do Vasco da Gama, sendo um cara aí, o Russo Vascaíno, quem sabe, futuro jornalista, um jornalista aquele empenhado em falar a verdade para você. Não seremos aqueles jornalistas que passam pano, não vamos ser aqueles jornalistas que contam mentiras a vocês, não vamos ser aqueles jornalistas que vamos puxar saco de tal gestor porque ele está no clube para a gente estar dentro do Vasco, não. A gente vai fazer o nosso trabalho falando a verdade a você, com toda certeza, como sempre o canal Russo Vascaíno foi, ser aquele futuro jornalista, quem sabe aquele jornalista raiz, aquele jornalista Vasco, aquele jornalista que quer a verdade com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora a gente vai falar para vocês, Aqui se inscreva no link de descrição abaixo no nosso outro canal, o React Russo Vascaíno, canal, que a gente vai fazer nossas reações diretamente do estádio e vamos estar diretamente de São Januário, domingo, às 16 horas, para o confronto Vasco e Grêmio. Então, se inscreva no canal, a gente que vai estar nas arquibancadas de São Januário, fazendo a nossa reação, estando lado a lado com o torcedor Cruz Maltino, sendo o único youtuber do Vasco da Gama nas arquibancadas de São Januário. Meus amigos, temos notícias a vocês. Se passa o tempo, já temos uma semana na janela caseira, de transferências para todos os clubes aqui do Brasil, e o Vasco não conseguiu contratar nenhum jogador. E pasmem os senhores, várias notícias circulando hoje, no Vasco, em relação a Marlon Freitas, em relação a Kaique, em relação a Emanuel Martins. Primeiro, Emanuel Martins. Emanuel Martins, o Clube América Mineiro, que tem os direitos do jogador, recusou a proposta da Vasco SAF
da 777 Partners, os caloteiros, os caras que querem pegar jogadores a 0,800 no mercado nacional ou com um preço acessível a eles. Então, o América Mineiro recusou a proposta vagabunda da Vasco SAF. Uma proposta que deve ser, com certeza, ou a 0,800 ou um dinheiro aí, pouca grana, aonde não agradou, né, a galera do América Mineiro. Gente, é inacreditável o amadorismo dessa Vasco SAF. O amadorismo é muito amadorismo para poucas pessoas. É muito amadorismo para muita gente. É poucas ou muitas. A gente não sabe quantas pessoas têm esse trabalho para tentar fazer contratações dentro do Vasco. Mas que, se for pouco ou se for muito, é muito amadorismo, gente. É impressionante o que acontece dentro do Vasco. Porque não é só esse jogador, o Emmanuel Martins, porque o América Mineiro com certeza não recusou a proposta, deve ser uma proposta de merda com toda certeza. Esses caras da Vasco SAF, esses caras da 777 são os verdadeiros picaretas, gente, caloteiros, né? Principalmente no mercado internacional. Quem disse que lá na Associação Vasco não tinha condições de contratar? Agora com a Vasco da grana, que muita gente falou aí, os caras não têm grana para investir, o Vasco não tem um dinheiro para contratar jogadores a nível de Série B para o Vasco, porque Kaique, gente, é o segundo nome que a gente vai falar. É impressionante, o Kaique era o jogador do plano B, e por isso a desistência do América Mineiro, vez que o Vasco tivesse uma reunião marcada para hoje com staffs do jogador Kaique. Só que até o momento, nenhum contato do Vasco SAF, nenhum contato da 777, gente. E a gente pode analisar isso aqui. A gente acompanhou o jogo Grêmio e Juventude, 3-1, o Grêmio sagrando-se campeão gaúcho, heptacampeão gaúcho, e a gente viu o jogo do Kaique, gente. O pior jogador dentro de campo, tanto de Grêmio, tanto de Juventude. O pior dentro de campo, jogador. O pior dentro de campo. Um jogador limitado, um jogador fraco, um jogador com características igual a do Zé Gabriel, se não for pior. Com todo respeito, eu e meu irmão, a gente analisou. Muitas coisas podem ter acontecido do Vasco ter desistido da contratação desse jogador, pois a rejeição da torcida do Vasco foi muito grande devido ao desempenho pífio, né, e ridículo do jogador na final do Campeonato Gaúcho. Ele foi, gente, dentre todos os jogadores do Grêmio e do Juventude, o pior dentro de campo, com toda certeza. Foi um jogador que foi um dos principais causadores, principalmente de 2 gols do Grêmio. Marcação nula, um jogador faltoso, um jogador limitado, um jogador que tem as características do Zé Gabriel e mostrou muita limitação técnica, e pode ter certeza que o Vasco, se não deu um ok para a equipe do Juventude, é porque teve muita pressão na internet, de torcedores, na recusa desse jogador. E por isso, né, é mais um ponto de amadorismo, porque se os caras, né, não querem contratar o jogador, chega para a equipe, ó, a gente não quer mais esse jogador, ponto. Não, faz a reunião, marca a reunião, e não vão à reunião marcada com staff do jogador, né, de representantes do Juventude para fazer a negociação. É impressionante o amadorismo desses caras. Esses caras não têm o mínimo senso, né, de trabalho digno para tentar contratar jogadores, e o Vasco está nas mãos desses caras. É impressionante como tem tanto amador nessa Vasco SAF, hoje comandados aí pelo senhor Lúcio Barbosa. Com toda certeza não tem a mínima condição, né, de fazer esse tipo de negociação e de contratar jogadores. E por isso que a gente falou, o Alexandre Matos teve um pequeno percentual de culpa, mas, gente, não é ele o culpado, não é ele que dava a canetada, não é ele que tinha o plano A para contratar jogadores. Se o Alexandre Matos tinha a condição, vai contratar esse jogador
ele tinha no final a resposta da 777, que sempre vetava as contratações que o Alexandre Matos queria. Por isso que vários jogadores aí que estão sendo contestados pela contratação do Alexandre Matos, foi que o Vasco teve um trabalho ruim, fraco, uns caras de scouts que não têm a mínima condição de trabalhar no Vasco, e por isso o Alexandre Matos, com toda certeza, meteu o pé do Clube de Regatas de Vasco da Gama, porque sabia que seria um trabalho desastroso para a temporada de 2024. E para fechar, Marlon Freitas. Marlon Freitas, o plano A do Vasco, mas só que o Botafogo não faz negócio. E o Vasco tem uma notícia que o Vasco tinha desistido do atleta pela manhã, e agora, no finalzinho, agora da tarde, sai a notícia que o Vasco ainda corre atrás de Marlon Freitas e diz que prevalece a vontade do jogador, que a vontade do jogador possa sim prevalecer para ele vir para o Vasco da Gama. Então, dão duas notícias. Esses caras, eles não sabem, né, pegar. Se o Botafogo, se botar mais um pouquinho de grana, com certeza o Botafogo vai ceder. Só que os caras não têm a capacidade de fazer negociações para contratar jogadores e principalmente grana, cash, coisas que essa empresa hoje está dura no mercado internacional para fazer negociações, principalmente com o Vasco da Gama. Gente, Marlon Freitas, Kaique e Emanuel Martins, por enquanto, 2 jogadores pode ter certeza que não vem mais para o Vasco, tanto Kaique como o Emanuel Martins. O sonho ainda desses caras duros, que não tem grana, é contratar ainda o Marlon Freitas, prevalecendo a vontade do jogador de sair do Botafogo e vir para o Vasco. Esse é o sonho de uma empresa que você, vascaíno, foi enganado por vários canais de chapa branca falando que esses caras tinham dinheiro. Uns caras que passam praticamente uma semana na janela de transferência e não conseguiu contratar ninguém. E corre contra o tempo. Estamos hoje no dia 8 de abril e a janela fecha daqui exatamente a 10 a 11 dias. Se o Vasco não conseguir contratar jogadores, pode ter certeza que a janela fecha e o Vasco, por incompetência, por incapacidade e por falta de grana, pode ficar sem reforços para o início do Campeonato Brasileiro. E se vier algum jogador, pode ser um jogador que não esteja nem nesses planos desses caras que a gente anunciou aqui. Ou pode ser o próprio Kaique, a última opção, né, do Vasco da Gama, pois não tem condição de contratar outro jogador e vai para um plano C, porque não tem condição financeira, não tem dinheiro e pode ter certeza, se não for nenhum desses 3, é um jogador que possa vir a 0,800 no mercado. Anota, gente, pode vir um jogador com nenhum desses 3 nomes que se citou, pois a 777, a Vasco SAF, não tem dinheiro para contratar. E aí, meus amigos, vai contratar qualquer refúgio e qualquer perna de pau para vir aí vestir a camisa do Vasco para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para o restante da temporada de 2024. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite aí de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal!